Bom, sempre uma emoção rever esse documentário. Muito emocionante, né? Muito lindo. A ideia agora é a gente fazer breves comentários, eu e a Ariane, e depois a gente vai abrir para conversar com todo mundo, né? A gente já tem aqui a Lorena e a Fernanda, que são os personagens do filme. Sejam bem-vindas. Um prazer tê-las aqui. É muito rápido o que a gente vai se propor a falar para a gente poder ter espaço para conversar com vocês também. Oi, Fernanda. Então, para quem chegou agora, eu sou Raquel Ferrari, sou psicanalista, e a Ariane Angelelli, psiquiatra e psicanalista. A gente é do Lipsic, ligado à USP e à PUC, e a gente pesquisa e trabalha nas nossas clínicas com perinatalidade, maternidade, parentalidade. Então, esse é um assunto que estamos às Queria entender voltas como é. nas nossas vidas aí. Eu lancei um livro esse ano que se chama Maternidades, Assombro e Elaboração, onde eu vou desenvolver uma série de ideias sobre a experiência da maternidade no mundo contemporâneo. E antes de qualquer coisa, mais uma vez, né, eu quero parabenizar a Cláudia, o Rick, todo mundo que produziu esse filme. Direção belíssima, roteiro encantador, né? Fotografia maravilhosa, trilha sonora. A gente fica só querendo elencar a lista de coisas bonitas, né? E assim, um agradecimento muito especial para Bárbara, Lorena, Fernanda e Carla pelos depoimentos tão sinceros, tão francos, né? Por poderem, né, terem topado compartilhar de uma maneira tão sensível, né, o que viveram. Eu acho que um primeiro comentário que eu acho que é importante, me chama bem a atenção, é assim, a gente poder ouvir cada uma delas. Eu acho que a Cláudia teve esse cuidado, né, de ir procurando pessoas bem diferentes, de contextos bem diferentes para compor esse documentário, e a gente vai escutando histórias muito diferentes, né? Maternidades muito diferentes, muito singulares, né? E aí a gente vai também ouvindo essa experiência desses estados depressivos também muito particulares, não tem nada em comum entre uma e outra, né? Eu acho isso um aspecto muito importante do documentário, porque a gente vai fazendo contato com essa diversidade que as experiências humanas, antes de qualquer coisa, né? Mas, em especial, a vivência da maternidade, né? Eu fui destacando aqui algumas falas, que são falas lindas de todas as personagens, né? Parece até um roteiro de filme mesmo, a espontaneidade como elas vão contando, né? Parece que foi até pensado, né? Mas claramente ali é muito, muito espontâneo, né? Então, a Fernanda fala, né? Eu não estava preparada para essa explosão de amor dentro de mim, né? Olha que impactante, né? Quer dizer, ela está falando de uma intensidade dos afetos amorosos, e isso quanto foi perturbador dentro dela. A Carla já fala um outro lado, né? O impacto pelo outro lado, assim, de sentir raiva, de sentir um medo muito grande daquela situação, né? E se sentindo uma monstra, né? Ela repete isso muitas vezes, né? A Lorena fala uma frase também que é muito tocante, que ela fala: "Meu filho me pariu". É muito lindo, né? Ele nasce de mim e me devolve a mim. Quer dizer, o quanto que ela pôde ressignificar a própria experiência dela como mulher, como pessoa, na vivência com esse bebê, né, que chega, né? E a Bárbara tem um momento que ela fala do sagrado, que eu acho muito tocante também, né? Ela vai falar que o sagrado não é só uma coisa boa, perfeita, né? Eu acho que ela está falando das múltiplas faces do sagrado. Então tem dor também, tem mal-estar, tudo entra nesse pacote.
E além dessas 4 mulheres que compartilham essas histórias, a gente tem as avós, a gente tem a doula, né? Que é amiga também da Fernanda, que está junto lá em algum momento, né? É, então, assim, um universo de mulheres que, em alguma medida, vão dialogando sobre essa situação de ser mãe, né? O que eu acho que, assim, para mim, tem sido muito importante na minha prática e nas minhas escritas, é pensar que a gente precisa mesmo ampliar a reflexão sobre esse momento, como um momento de, ao se tornar mãe, né? Não só mãe, pai também, mas a gente vai falar mais aqui da maternidade, inclusive por causa do tópico, do tema do documentário, mas de pensar a maternidade como uma experiência com um potencial traumático para todas as mulheres. Né? Aqui a gente tem um relato de 4 mulheres que viveram situações extremas, né? Muitas perturbações, muito variadas, mas elas vão fazendo contato com isso. Mas eu tenho sempre enfatizado que essa perturbação ela é própria para todas as mulheres. Né? Então, há um potencial traumático na experiência para qualquer mulher. Né? O que vai acontecer a partir daí, se isso se configura ou não como um trauma, vai depender de uma série de fatores. E um deles, que a gente não cansa de dizer, o entorno, né? A rede de apoio, com quem essa mulher vai poder contar na travessia desse momento, que ele é uma grande reviravolta, né? Mudança identitária, você sai do lugar de filha para um lugar de mãe, um bebê recém-nascido sob responsabilidade, sob seus cuidados total, um bebê que não vai sobreviver sem os seus cuidados, sem os cuidados de alguém muito interessado nele. A vida vira de cabeça para baixo. Esse novo ser, ele tem um tempo lá de adaptação, às vezes a gente dorme muito mal, e isso é uma espécie de tortura, né? Você passar noites em claro, né? Isso não tem como não tirar uma pessoa do eixo, né? Então, existe o fenômeno em si, assim, tem assim uma ressignificação da sua própria experiência como filha, como bebê, que vai sendo atualizado naquela relação. Então, há um potencial traumático dado de partida, né? E isso eu acho que é importante a gente ter em mente, porque eu acho que se a gente puder ficar alertos, a sociedade for ficando cada vez mais alerta, a gente pode ir providenciando dispositivos de cuidado para essas mulheres, né? Para todas nós que nos tornamos mães, né? Para as mulheres que desejam ter filhos e acabam se tornando mães, e mais para o grupo familiar, né? Para mãe e pai. Quer dizer, a gente poder pensar dispositivos de cuidado. E aí a gente sai desse lugar de idealização, de santificação, de padecer no paraíso, a mãe pode tudo, aguenta tudo e não precisa de cuidados, né? Precisa de muitos cuidados. Eu acho que nessa direção a gente pode desmistificar um pouco esses sintomas e talvez até despatologizar, né? Porque há um risco de uma patologização excessiva de uma coisa que é própria da experiência da maternidade e é perturbadora mesmo e pode ser sentido como uma coisa de uma estranheza tão grande que pode ser percebida como um adoecimento. Estou dizendo assim de um modo geral, para a gente poder ir pensando juntos. Né? Mas eu acho que essa ideia de pensar que precisa de cuidados, que é necessário, o ambiente em torno precisa estar atento. Quando a gente estuda outras culturas distantes da nossa, a partir dos trabalhos dos antropólogos, a gente fica sabendo de uma variedade de dispositivos de cuidados que as diversas culturas criam para proteger a mulher que pariu e o bebê que nasceu, né?
é muito diversificado, alguns rituais até que envolvem assim, lava o cabelo, não fala com ninguém, tem uma coisa assim, alguém assume o cuidado do bebê, tem uma variedade muito grande nas culturas, as outras culturas, não as que a gente vive, né? A que a gente vive. Isso nos dá indícios que sabemos que é um momento delicado e que precisa de cuidados, né? Então, a gente foi vendo, né, que essas mulheres, quando elas puderam ter cuidado, então a Fernanda teve uma pediatra que sacou, né, e procurou cuidar, né? A Lorena teve a doula, né? A história com a doula foi muito bonita também, né? Que ela foi ajudando ela. Olha, você pode ter o parto que você quiser, você pode assumir a frente disso, né? Ela foi ajudando ela a fazer essa travessia. A Carla também foi encontrando lá os seus caminhos, né? A Bárbara também, a partir, né, teve até a coisa das ervas medicinais. Então, assim, quais são os recursos que cada uma pôde lançar a mão para poder ser ajudada nessa transição, né? Eu acho assim, mas só para finalizar, vou passar a palavra para a Ariane. Esse recurso do filme de fazer as revelações em Polaroid, eu achei lindíssimo, né? Porque foi assim, quase como o que foi sendo revelado cada vez que cada uma de vocês ia falando, ia fazendo contato com a experiência, né? Uma revelação e uma interiorização também, né? Achei muito bonito. Bom, para a gente não tomar muito tempo, uns comentários iniciais, depois a gente continua conversando. Eu vou passar a palavra para a Ariane. Oi, gente. Toda vez que eu vejo o filme, eu já vi várias vezes. É emocionante de novo, né? E a gente, conforme vai assistindo, vai vendo as costuras, né? Então tem a coisa das Polaroids, tem a coisa da garrafa na praia, tem muitas imagens de água e as conversas entre as mães, né? E as histórias que vão se costurando. Então a Fernanda fala da amamentação, depois, de novo, a gente entra no tema da amamentação, a gente fala do sono do bebê. Então, todas essas questões aí da maternidade, que são tão diversas, né? Então, aparece a questão do parto, a questão da amamentação, a questão do sono do bebê, da saúde do bebê, ganha peso, não ganha peso, que são sinais, né, que na clínica, às vezes, todo mundo que trabalha com a perinatal tem que estar atento para estes sinais quando aparecem, um sono do bebê, um problema de amamentação, poderem ser sinais de que tem algo ali que pode ser uma depressão pós-parto. Não necessariamente. Mas é muito bacana essa fala da Fernanda, né? Porque a pediatra sacou ali, teve um momento de empatia e sem mesmo dar um nome para a Fernanda, olha, tô achando que você está deprimida, talvez ela não tenha tido ali uma intuição de que aquilo ia ser uma coisa para a Fernanda ouvir naquele momento. Vamos tomar um remedinho para aumentar esse leite? De alguma maneira foi alguma coisa que trouxe. E o que eu acho mais lindo esse filme é lindo, mas assim, uma coisa linda do filme é que o filme é muito ético, é muito respeitoso no sentido de dar realmente voz para essas mulheres, para essas quatro mulheres. Elas têm voz, e não só elas, como as avós, as doulas, o avô que vai lá catar ouriço com a filha. Então tem as crianças têm voz no filme, né? As crianças têm voz também no filme, né? O teu filho, Fernanda, não fala muito, mas o olhar dele, quando ele vê a câmera, ele faz aquelas caras, ele está muito atento, né? Muito atento ao filme que está sendo filmado. Então é muito bacana, todo mundo tem voz, né? Tem até uma fala do Walter Ugumãe naquele livro O Paraíso São os Outros, que ele fala: respeito é deixar que todos tenham vez. Então, esse filme é isso, é um filme respeitoso com as mulheres. E o que eu acho bonito é que cada mulher vai encontrando as suas curas.
A palavra cicatriz é uma palavra que ronda o filme todo, então tem a palavra cicatriz, tem a palavra cicatrizar, a planta que cicatriza, a questão do buraco, né, a Bárbara fala que quando ela fala que a psicóloga fala uma fala para ela que faz toda uma significação, porque diz tem um buraco, contorna o buraco. Você não vai cair, não precisa cair no buraco. Ela não nega o buraco está lá. E a Fernanda também diz, né? Eu estou simbiótica, ainda estou trabalhando essa simbiose, ele tem 9 anos e eu ainda estou. Quer dizer, existe uma sensação, assim, no filme, de uma continuidade de trabalho psíquico de todas essas mulheres, que eu acredito que o filme também deve ter proporcionado para cada pessoa que fez o filme, que participou do filme, todas aquelas letrinhas que aparecem no final, daquele monte de pessoas maravilhosas que sempre precisam estar presentes para acontecer um filme desse. Eu gosto de ler todas as letrinhas, quem faz a música, quem faz tudo, o figurino, tudo. São todas essas pessoas que estão trabalhando nesse processo de elaboração psíquica desta cicatriz, deste trauma, desta dor, dessa movimentação psíquica, desse sofrimento, né? Então tem muitas histórias lindas e eu gosto muito, eu gostei, me toquei particularmente pela história da Lorena, porque fui até ler sobre o Exu, sabe, gente? Fui estudar, falei, uau! E assim, fiquei encantada, porque o Exu, o Orixá Exu, ele tem a ver com a ambiguidade dos sentimentos. É uma coisa que a Raquel fala o tempo todo no livro dela, que eu muito recomendo, da questão da ambiguidade. Todas as mães falam isso do filme, são sentimentos contraditórios, é uma coisa que é profunda, a gente não sabe onde a gente está, existe muitos sentimentos, né? A Carla vai explicar isso no sentido de um arrependimento, né? Eu me arrependo de ter me tornado esta figura materna que é tão aprisionante, né? A Carla se arrepende dessa figura, eu não quero essa figura para mim. Mas todas as mães, de um jeito ou de outro, encontram caminhos. O caminho da Lorena é um caminho místico, né? Ela encontra um orixá que diz para ela: olha, não é a santa, não é a Santa Maria no Andor. Não existe isso. Vamos para outro lugar. E ela vai para esse outro lugar. Todas as mulheres do filme vão para outro lugar. Então tem uma elaboração psíquica dessa dor, desse trauma, dessa dificuldade. E o filme capta isso. Ele passa essa mensagem para nós. A Carla, pela via da arte, ela faz uma peça de teatro, ela fala sobre isso, ela escreve sobre isso. Mas todas as mães, todas as 4 mães, né, a gente vai ficando apaixonada por todas essas mulheres, porque a gente vê o trabalho psíquico das mulheres e também da diretora do filme, do Ricardo, das pessoas que montam o filme, sabendo captar esse trabalho. Como eu sou psiquiatra também, eu também estou num lugar de psiquiatra, a gente não pode medicalizar e transformar tudo isso em doença mental. Tomar muito cuidado para pensar que tudo isso tem que tomar um remédio apenas. Muitas vezes os remédios são bem-vindos. Muitas falas contam do remédio que foi tomado ali, né? Eu fui no médico, vi que tinha um remédio, mas o filme é muito delicado para mostrar que o remédio é só uma parte disso tudo. Teve muito mais coisa que participou desse trabalho dessas mulheres em se transformar e se curar. Porque eu digo de cura sim, porque eu acho que tem um processo de transformação, de cura daquela dor, de transformação da cicatriz em outra coisa. Então, eu conto aqui da minha emoção, né? E queria contar um pouco para vocês como que foi rico perceber esses processos psíquicos diferentes de cada mulher, com cada recurso. E a última coisa que eu quero falar é que é importante, a Raquel falou do trabalho dela de pesquisa, e aí eu entro com o meu trabalho de pesquisa, que é assim, observar como que nas entrelinhas, realmente, a gente percebe que na medida em que entra um terceiro na vida de cada mulher com seu bebê, esse terceiro pode ser a doula, pode ser a avó, pode ser a religião, pode ser a amiga, pode ser aquele pai que aparece só na cena da fogueira lá com a Bárbara, né? Ela na fogueira, ela põe a cabeça assim no ombro do companheiro, mas tem algum terceiro ali ajudando, entrando para dar suporte, que é o que a Raquel falou, né? A gente, na perinatal, é o terceiro.
Eu sou a médica, a Raquel é a psicanalista, o Ricardo e a Priscila que fazem um filme. Nós somos os terceiros. E nós temos um lugar também de participação, de ajudar esse entorno para que, dentro dessa narratividade coletiva, de processo de todos nós, cada maternidade possa ser elaborada, né, Raquel? A ideia é elaborar essa transformação. Era isso que eu queria falar. Acho que vamos ouvir aí um pouco as mães também. Obrigada, Ariane. Sabe que dessa vez que eu assisti, me veio também uma frase do Guimarães Rosa, né? Que a vida é um eterno rasgar-se e remendar-se, né? Eu acho que fica muito claro, né, nisso que a Ariane está falando, né? E do que cada uma foi vivendo e como foi se ajeitando e se cicatrizando e se encontrando um novo destino para essa experiência, uma transformação, né? Bom, a ideia agora era, né, acho que eu estou vendo aqui a Fernanda, né? Fernanda participar. As pessoas que estão nos assistindo, se puderem abrir as câmeras, vai ser bacana, porque a gente pode também ter essa experiência de se ver, além de saber que vocês estão por aí. E aí, vamos ouvir, Fernanda, seja bem-vinda. E se quiser comentar. Obrigada, pessoal, pela oportunidade, né? Agradeci muito ao Vides por esse convite de fazer esse filme tão lindo e delicado. Ainda falei, é difícil, né? Porque quando eu contei assim a história, vai relembrando, né? Aquela coisa do ressentir, né? Sentir novamente. Então, eu fui ressentindo as coisas que eu passei lá atrás, mas acho que vocês falaram uma coisa muito linda aí sobre o cicatrizar, que é um processo, né? Não é um cicatrizar ali, aí ele cura e some a cicatriz, ela sempre fica ali aquela cicatriz, né? É interessante uma coisa, a gente teve no dia da pré-estreia, né? A gente teve um debate com a Vera Iaconelli que foi super bonito e me marcou, depois que ela me falou uma coisa depois, que ela não falou na frente de todo mundo, que eu não tive essa experiência no meu segundo filho, mas me preparei para ter, né? Porque eu imaginei que eu ia passar pela mesma coisa. Porque, assim, no primeiro filho eu não imaginei que eu ia passar por isso. E eu achava que a depressão pós-parto era só uma negação do filho, né? Então eu entendia isso. A minha mãe sempre me disse, filha, se você por acaso não quiser amamentar, não quiser ficar perto do seu filho, qualquer sensação que você não queira ficar com ele, fala para mim, porque a tua tia teve depressão pós-parto, então minha mãe tinha falado isso para mim, então eu tinha isso na minha mente, mas eu achava que era uma negação do filho. Como eu tive o extremo oposto, que foi uma negação do mundo e uma hiper sinergia, simbiose com ele, eu nunca imaginei que isso era uma depressão pós-parto, né? Que era uma... Eu estava em um estágio um pouco diferente, né? Eu percebia que eu estava esquisita, mas eu achei que era aquele bando de hormônio ali, né? Então, eu vejo assim, para mim ainda é um processo, né? Agora meu filho tem 10, e eu acho que assim, eu sinto que eu dei um salto grande nesse processo de tirar a simbiose nos últimos 2 anos, né? O que é muito louco, porque eu saí de uma... E eu não tive isso no segundo filho, que eu me preparei para ter, né? E ela falou isso para mim, né? Depois no pai falou, achei muito interessante você falar isso, porque cada processo é diferente. E eu sinto que o primeiro processo, pelo menos para mim, como foi uma redescoberta, isso que vocês falaram, né? De deixar de ser, assim, um novo papel social, né? Deixar... antes eu era filha, né? Eu era amiga de não sei quem, eu era irmã das minhas duas irmãs, mas eu passei a ter um outro papel que, para mim, complexo da minha vida, né? Eu amo, mas acho mais difícil. E digo para todas as mães que têm dúvidas, que querem ser mães, que tem que pensar mesmo, porque se eu sempre quis, eu acho muito difícil, né? Você tem que realmente, porque acho que é o que a Carla fala, é meio aprisionante mesmo, é mesmo. Demanda coisas que você não está preparada, né? E eu acho que só para eu terminar aqui, vocês falaram sobre essa explosão do amor. Eu acho que é uma das coisas que eu mais lembro, assim, porque eu meio que saí um pouquinho da órbita, né?
E eu lembro, porque eu sempre achei que eu nunca amaria alguém mais do que eu amei a minha mãe. Eu amo a minha mãe, né? E eu até falei amei, porque eu falei isso pra minha mãe, né? Agora eu fiz o ato falho de novo. Porque logo que eu estava começando a melhorar, eu lembro minha mãe mora em Londrina, né? Ela vinha uma vez por mês para me ver e ver meu filho, né? E ela chegou em casa, na hora que ela abriu a porta, você correndo, abracei ela e começou a chorar. E ela falou: tá tudo bem, filha, né? Porque ela sabia que eu estava meio diferente, né? E eu falei assim: me desculpa. Aí ela falou pra mim: por quê? Eu falei: porque eu realmente achava que eu te amava do jeito que você me ama. Mas isso não é verdade. Eu amo muito mais o Breno do que eu te amo. Ela começou a rir e falou: é óbvio. E porque aquele amor ali, que eu achava que o amor da minha mãe, nada se compara. Era o máximo que eu poderia chegar. E aí eu descobri que era uma coisa mais maluca ainda. E aquilo me atordoou, né? Eu acho que eu atordoei de amor mesmo, assim, eu dei uma piradona, né? E eu demorei anos para perceber que aquilo que eu tive lá atrás era uma depressão pós-parto. Daí comecei a entender, olha o que a médica disse. Ah, eu comecei a ligar os pontos. Então, eu acho que é um processo mesmo. É lógico que você sai de um lugar que está muito atordoante, né? Que você fica meio passado. Mas ele cria uma cicatriz que é um processo de você tratar ele, né? É uma coisa que está marcado na tua veia. Então, a minha relação com o meu filho mais velho é uma relação diferente, né? Do que eu tenho com o meu segundo filho. É, e a minha maternidade é muito diferente, por essa razão, eu tenho certeza, né? Que isso marcou muito a minha forma de maternar os dois, né? Mas eu agradeço muito a oportunidade de poder falar de um assunto que às vezes é muito delicado, que mexe com a gente, né? É, que faz a gente relembrar do sofrimento que a gente teve, porque é ambíguo, você tá feliz, você tá triste, você fala, mas eu não posso estar feliz. E eu acho que essas situações me marquei, me mexeu muito a situação da Lorena, porque no meu processo, eu pensava muito que eu não era digna de estar sentindo aquilo, porque eu sabia que tinha mulheres que estavam sentindo isso e muito mais coisas, mais difíceis, né? Preconceitos, violências de todos os tipos, né? Então, isso, até a hora de falar, fico meio emocionada, porque eu pensava, eu estou numa situação de privilégio, eu não posso sentir isso, eu sou mais indigna, né, de estar sentindo isso. Então, né, o quanto a gente precisa apoiar as mulheres, ter uma pessoa que olhe para essa mulher do jeito que ela tá de verdade, tem uma luz de que aquilo não tá legal, né, tem alguma coisa ali que está alertando para algo estranho, no minimamente, né? E conseguir encaminhar ela. Então, acho que se a gente puder ajudar com esse filme uma mulher, para mim, eu já fico bem feliz. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Fernanda. Muito bom te escutar. Agora a gente abre. Ricardo, quer falar alguma coisa? Você está com o fone? Eu, Peraí, não ouvimos. Eu acho que tem. Não estamos ouvindo, Ricardo. eu, acho que eu até falei para. Não, não. Espera aí. Tá ouvindo agora? Sim, sim. Tá. Bom, eu até falei para a Raquel, e, em geral, agradecer a Fernandinha, que tem participado agora. A Lorena estava até agora e acabou a bateria dela. Você viu que ela entrou, ela estava na sala Eu e vi. É. tentando conectar. Mas eu acho que, como homem, a única coisa que eu quero dizer, porque não é meu lugar de fala, mas eu sou um filho de uma mãe com depressão pós-parto. Então, eu conheci o outro lado da história. E eu acho que tudo isso que vocês duas falaram, a leitura, e somando com o que a Fernandinha falou, sobre essa sensibilidade da diretora, porque o meu maior sonho é que eu pudesse mostrar para mais mães que existe essa doença e que muitas não sabem que existem e têm medo de abrir os sofrimentos que passam pós-nascimento. E aí, quando o meu maior sonho era que a gente fizesse um filme por uma cineasta muito sensível e uma equipe 100% de mulheres. E aí veio a Claudinha e montou um time 100% feito por mulheres, cis ou trans. E aí a gente foi atrás dessas personagens.
E é o que vocês falaram sobre o efeito do Polaroid, que vai se revelando, como os sentimentos vão se revelando para a gente, é um processo. Isso é muito bom. Eu queria que a Claudinha tivesse aqui, ela está gravando hoje, que ela tivesse nesse debate, que ela fica feliz, porque muito dos desejos dela vocês conseguiram perceber. Todo esse lance da água também, do líquido amniótico, do mar, da profundidade, das garrafas ao mar, de pedir, de mandar essa mensagem para outras mulheres. Enfim, eu só tenho a agradecer. Eu sou um homem, filho de uma mãe com depressão pós-parto, e que sim, não é uma exposição, ela fala sobre isso. E, inclusive, eu queria passar para vocês que a gente criou um aplicativo junto com a Unifesp, com a doutora Sheila Caetano e o doutor Marcos Vieira, que são psiquiatras. É um aplicativo para ajudar as mães sobre depressão pós-parto. Então, é gratuito, chama Eu Deveria Estar Feliz, e está na Apple e no Google Play. E a ideia é para que mais mães possam começar a saber um pouquinho sobre essa doença. Então, quanto mais a gente divulgar esse aplicativo gratuito, é muito bem-vindo, assim. É um aplicativo bem didático, bem simples, e acho que tem um início, assim, uma provocação. É isso. Obrigada, Ricardo. Bom, agora a gente abre para vocês que estão aí participando, comentários, perguntas, o que quiserem, associações livres. Fiquem à vontade. A gente gostaria de ouvir vocês também. Raquel, eu tô ouvindo um barulho, tipo um alarme disparado, parece. Alarme. Agora parou. Eu acho que é do meu computador, que eu desliguei o fone. Eu vou desligar enquanto espero aqui. Quando vocês vão pensando aí o que lhes ocorre do filme, só para ir pensando um pouco mais, o comentário que a Ariane falou de um tema que eu abordo bastante, que é a ambivalência de sentimentos na experiência da maternidade. Esse é um tema que tem me interessado muito, eu tenho também tentado falar em todos os lugares por onde eu vou. Assim, faz parte da experiência humana a ambivalência de sentimentos, né? A gente vive num tempo onde o bem está de um Ô, lado, Raquel, eu só vou te interromper. A gente não está conseguindo te ouvir. Não sei se todos estão conseguindo ouvir, que eu não estou conseguindo ouvir. Tem um chiado bem alto, um agudo, tipo um alarme disparado. Não sei tá se assim? vocês estão ouvindo, Ariane, você meninas. está ouvindo esse chiado? E você está com o Não, fone desligado? Você tá de fone, Raquel? para mim tá normal também. Não, eu tô sem fone. Talvez você Mas eu, conseguisse pôr eu o não tenho fone. fone aqui. Ah, tá. Mas tá um chiado, tá ruim? É só se eu Não, passar. mas dá para te ouvir. Dá para te ouvir. É, Tá. bom, é, qualquer coisa eu passo pro celular. Bom, então é essa ideia de que a experiência humana é uma experiência, a ambivalência de sentimentos faz parte da experiência humana, e não seria diferente com a experiência da maternidade, né? Então, amar e odiar, né? A maternidade, o filho amar e odiar a gente, o pai, isso é uma coisa que faz parte da experiência e não é mal, né? Não é mal, inclusive porque é justamente os afetos hostis que ajudam no processo de separação, né? O que não dá é para ser só afetos hostis e agressividade, e evidentemente ódio, né? Mas a composição de afetos amorosos, afetos hostis, eles proporcionam uma experiência muito verdadeira dos encontros humanos, né? Então é bom que a gente não se assuste tanto com eles, se a gente possa
integrá-los na experiência, né? Porque eu acho que isso tem sido um grande problema no sofrimento também materno, né? No sentido de achar que deveria estar só apaixonado. O nome do livro, do filme é Eu Deveria Eu, Estar Feliz, né? eu deveria. Eu só deveria estar amando, eu só deveria estar feliz, né? É, e não é assim. Todos os afetos fazem parte da experiência. A gente vai ficar com raiva também, a gente vai achar tudo muito ruim, vai ficar. Tem um texto do Winnicott que eu gosto muito que se chama assim, O que irrita? Ele chama uma série de mulheres na BBC de Londres e pergunta o que irrita na maternidade? E essas mulheres, isso no final da década de 50, ainda mais idealizado, e essas mulheres começam a falar o que irrita na maternidade. Ele já começa perguntando, ou seja, tem coisas que irritam, né? E vocês podem falar livremente. Dá acolhimento, dá sustentação e a coisa vai circulando. Vamos lá, o que vocês gostariam de comentar? Tem uma coisa que eu achei interessante. Eu não sou psicanalista, tá, gente? Eu só gosto do tema. Então, é, que foi o fato de uma das mães ter compartilhado a experiência dela com a filha, a tal ponto que a filha conta a história também junto com ela. Então, a filha realmente compreendeu ali, claro, né, com alguma edição, né, da mãe, porque tem a questão da idade da menina, a compreensão, mas eu achei interessante porque não fica só. Porque a criança percebe, né? Porque o filho da Letícia, acho que a Letícia, percebia que ela só ficava deitada. Então, que história é essa que essa criança vai criando na cabeça sobre essa mãe deitada, né? E talvez ele nunca pergunte, mas a outra mãe contou a história para a filha. Eu achei interessante porque, assim, né? Eu não sou mãe, mas sou filha, e sou filha de uma mãe bipolar. E então, quando ela falou que o filho chamou ela para deitar, eu tive muito uma lembrança assim da minha mãe deitada também em épocas, né, de queda, deitada há muito tempo. E você não sabe, e se ninguém conta para você, se a mãe não conversa a respeito disso, é claro que existe o melhor momento, a melhor forma para contar, a gente cria uma história, a gente cria uma história sobre essa mãe, sobre esse modo de ser, sobre os episódios de depressão da mãe. E eu achei corajoso ela se expor para a filha, porque a mãe era forte, 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 e para ela a mãe não tinha fraqueza nenhuma. E aí ela demonstrou a fraqueza dela para a filha dela. Ela fez um movimento contrário, né? Olha, foi assim para mim. E, e também não passar a sensação de que a criança causou aquilo, né? Porque parece que a menina entendeu a história e lê isso muito bem hoje. Achei muito corajosa a atitude da mãe de ter essa conversa com a filha, de expor a fraqueza, porque ela e depois corta, né, para o papo dela com a mãe, porque a mãe não expunha nenhuma fraqueza para ela, ou então ela não percebia a fraqueza da mãe, nenhuma fraqueza na mãe. Acho que esse foi um ponto que me chamou a atenção. Legal, Érica. Quem mais? Fiquei com uma pergunta simples, mas queria fazer para vocês, assim, como que a gente pode pensar a fronteira entre esses sentimentos de ambiguidade que, enfim, são humanos e a depressão pós-parto, né? Quer responder, Ari? Acho que aí entra uma questão que o filme não vai se enveredando por aí. O filme diz: todas essas mães tiveram depressão pós-parto. Entende a vivência de cada mãe e não vai se enveredando nessa questão, né? Mais grave, mais leve, precisa de remédio, não precisa de remédio. Na verdade, Julia, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, viu? Porque é muito difícil você pensar, fazer um risco, assim, uma linha e dizer a partir daqui eu estou doente, a partir daqui
eu só estou passando por uma situação que não é doença, que não é um transtorno mental. Isso é uma bandeira que eu carrego, eu sou médica psiquiatra, então é uma bandeira que eu carrego de... Eu sou uma das pessoas que diz, olha, vamos tomar muito cuidado com a medicalização. Medicalização não é dar remédio. Dar remédio, tudo bem, a gente toma remédio para muita coisa, mas medicalização, o sentido da palavra é tornar médico uma coisa que não é médica, tornar cerebral uma questão que não é cerebral. Como a Fernanda fala muito bem, não só a Fernanda fala, não é só hormônio. Eu percebi que não era só hormonal. Acho que é você que fala isso, né, Fernanda, no filme, que tem tantas falas. Eu percebi que não era só hormonal. E a Lorena fala, eu tinha que levantar e eu não conseguia. Eu percebi que eu precisava levantar. E aí ela vai atrás de alguma coisa que ajude ela a levantar. Então, é uma experiência que tem sim um componente biológico e tem um componente vivencial, tem um componente ambiental. É muito interessante. A impressão que a gente tem no filme, e isso eu prestei bastante atenção, é que no caso da Carla, ela teve pouca ajuda de terceiros. Ela não fala de uma ajuda. Ela não teve. Ela diz, eu não tinha, eu fazia tudo sozinha, mas como que as pessoas que estavam perto dela não percebiam que aquilo estava exagerado? Como que as pessoas que estavam perto dela não falaram, Carla, calma, alguma coisa ali faltou no ambiente da Carla. Ela levou 9 anos. E eu achei a Carla, de todas essas 4, apesar de estar numa condição de privilégio, como a Fernanda fala, tem condição de privilégio econômico, a mais desamparada das mães, das 4 mães, porque ela ficou só. Assim parece pelo filme, eu não sou médica da Carla, mas eu vejo que a Lorena, por exemplo, conta do amparo que ela teve, a Bárbara, do amparo comunitário. A Bárbara fala o tempo todo, a vovó falava, o vovô falava da lua, o vovô fazia isso para colher. Então, a Bárbara traz a ancestralidade dela de uma maneira. E você, Fernanda, traz a questão do teu... Dá para ver que você é uma pessoa dos estudos e tal. Você fala, eu queria entender, eu queria entender. Você estava tentando entender. Você usa palavras que a gente percebe que você estava fazendo alguma terapia. Alguma palavra, simbiose, não sei o que eu falo. Ei, essa moça aí já é versada nas psicanálises. Porque são ajudas. Então, assim... Do ponto de vista médico, quando uma mulher chega, eu traço uma linha tentando entender quem é ela. Eu pergunto, quem é você? Como você é? Como que você funciona? Eu tento entender se teve uma quebra no funcionamento dessa pessoa, do que ela era para o que ela está agora. Então, tem parâmetros objetivos, sono, apetite, capacidade de descansar. A gente vê tristeza, vontade de morrer, sintomas, né, como as experiências que a pessoa vivencia, mas é caso a caso. A gente conversa, a gente tenta entender a experiência do outro. E tem sintomas que são muito típicos. Dá para dizer, do ponto de vista médico ali, pensando como uma psiquiatra, que a pessoa que teve o quadro mais típico da depressão foi a Lorena. Porque a Lorena ficou na cama, a Lorena... E desde a gravidez, né? A Lorena fala, ela já tem na gravidez uma dificuldade. A gente já vê no caso da Lorena. A Bárbara foi o parto, parece que o parto foi a quebra, o parto ter sido cesariana. É muito interessante como que cada mãe vai tendo o ponto ali de cisura ali, onde ela entra numa crise mesmo, né? Mas assim... Agora, porque a Lorena ficava na cama e a Fernanda não ficava na cama, saía correndo desabalada para ficar com o filho e não dormia de noite, dá para dizer que a Fernanda não estava com depressão? A Fernanda estava em extrema angústia. Talvez ela não ficasse caída, mas ela estava num grau de angústia que ela precisava de ajuda. Então, angústia também pode ser um dos sintomas de depressão. Sentimento de muita angústia, o terror que a Carla sente, ela sentia terror. E uma coisa em comum com as 4 é a palavra culpa, né? Se tem uma palavra que todas falam e a avó fala, todo mundo fala a palavra culpa, até a avó tinha culpa da filha ter engravidado, quer dizer, a culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa.
Então, eu não sei se eu estou sendo clara, Júlia, para dizer que assim é muito complexo. O que eu queria dizer assim, é complexo. Não dá para fazer um checklist assim, dizer, ó, vamos tomar sertralina. Não. A gente tem que entender onde essa pessoa está, o que ela está sentindo. E, claro, em muitos casos o remédio vai ajudar, sim, mas não é a única coisa. Era isso que eu queria falar. Tem uma coisa, né, Ari, do acompanhamento, né? Dessa disposição de se aproximar da pessoa e saber exatamente o que está acontecendo. Eu acho que, de um modo geral, na clínica, na nossa clínica, né? Não só com mulheres que apresentam algum sintoma de depressão pós-parto, mas qualquer paciente que a gente vai acompanhar, eles chegam com uma questão, mas a gente precisa ir aguçando a escuta, tentando entender exatamente que trama é essa, que contexto que a pessoa está vivendo, né? Quando é que começou aquilo, né? A Ariane falou que procura saber como que era antes e depois, né? Mas eu acho que não é muito diferente do que a gente faz na nossa clínica com os pacientes em geral, né? Evidentemente que a gente fica ainda mais atento porque tem um serzinho sob responsabilidade desta mulher, né? Ou até deste homem, né? Porque quando pode ser o homem que vem, né, com esses sintomas também, né? Então acho que a gente tem que fazer um acompanhamento um pouco mais, com um pouco mais de paciência. E eu gosto muito de também trazer para a reflexão de que é um grande impacto que você está vivendo. Não daria para estar tudo tranquilo, né? Porque eu acho que isso já é um apaziguador, né? Que às vezes as pessoas chegam muito desesperadas, assim, como se a vida era para continuar do jeito que estava. Não. É por isso que a frase, o título do filme é top, né? Eu deveria estar feliz. Quer dizer, pronto, né? Não, você não deveria. Você diz, ó, é difícil Ao contrário, mesmo. né? É para estar turbulento, né? E achei bom você falar, né, Ariane? Como que as pessoas não perceberam que a Carla estava assim, perfeita demais, estava tudo bem demais, né? Ninguém percebeu, muito. Não percebeu porque a gente sonha com a mãe desse jeito, né? Essa mãe perfeita. Então, se alguém entra nesse papel, não, a tua Carla é atriz, inclusive, né? Então, a pessoa entra nesse papel, a pessoa, opa, tá vendo? Essa daí é aquela que dá conta de tudo e tal, né? Mas eu acho que na clínica a gente vai tendo mais chance de ouvir, né? Ouvir mais sistematicamente. Eu acho que aí a gente consegue ir aos poucos ir discriminando o tamanho dessa dor, né? Principalmente é isso, né? O tamanho dessa dor e que tipo de cuidados vai ser necessário, né? Mas é que muitas mães não chegam na gente, né, Raquel? Assim, não conseguem chegar, ou chegam muito depois mesmo, né? Depois que já passou muito tempo, né? E tem uma coisa que é o episódio, isso também fala no filme, o episódio da depressão, o momento do parto, a dificuldade de amamentação, a questão ali daquele puerpério, que a gente chama puerpério, é o período do bebê pequenininho. E depois tem as consequências mais tardias de ter vivido essa experiência. Então, às vezes, tem dois trabalhos. Tem um trabalho que é o trabalho de ficar boa, de sarar daquilo, melhorar, voltar a ter energia, voltar a ter vontade de se sentir bem, entender que essa é a maternidade que eu posso ter, né? E o outro trabalho é um perdão mesmo, né? Um auto-perdão, um perdão a si mesma, me perdoar porque eu não fui aquela mãe que eu queria ter sido ali. Eu fico. Muito doloroso para a mãe, para a mulher, para nós mulheres, assim, pensar, nossa, não foi como eu queria, não consegui ter o parto normal. Nossa, e quando não consegue amamentar, gente, que dureza que é isso, não conseguir amamentar. Nossa, por qualquer razão, assim, não amamentei meu filho. Nossa, que dor, sabe, não consegui, tive que trabalhar muito cedo, não consegui ficar com o filho como eu queria, o tempo que eu queria, ou o contrário, nossa, eu não queria ficar com ele, quis trabalhar
muito cedo, não aguentei ficar o tempo todo, mil coisas, mas a gente esse perdão, assim, sabe? É muito legal você estar falando, Érica. Minha mãe é bipolar, então você entende que a sua mãe tinha alguma coisa que escapava dela. Não era falta de amor, gente. Tem nada a ver com falta de amor. Uma pessoa bipolar, ela tem muita chance de ter uma crise no pós-parto. A chance de ter crise no pós-parto, uma pessoa que tem transtorno bipolar é muito alta. Tanto é que a gente fala, não pare o remédio. Quem é bipolar, não pare o remédio na gravidez. A chance de crise no pós-parto é muito alta. Então, assim, escapa da mulher. Por mais que ela esteja muito com vontade de cuidar daquele bebê, ela tem muita chance de ter uma depressão ali, ou uma psicose no pós-parto mesmo, como a Carla comenta ali da sensação de terror, né? Então, não é amor, gente. Isso não é falta de amor. É importante separar uma coisa da outra, né? Senão entra a culpa, né? Você tá sem o seu nome, embora eu sei quem você é, mas me lembra seu nome, por favor. É tão mais fácil quando tá com o nome, né? Eu não sei, é Penha, Penha. Penha, tudo É bem, porque Penha? eu não sei porque o meu celular, toda vez que eu entro, eu tenho que renomear. Perdoe. Vai, Sou eu, Penha. Penha. Eu já acompanho você há algum tempo, por isso que você me reconheceu e tal. Eu gosto muito dessa temática, estou ouvindo muito atenta e o filme realmente é incrível. Eu não conhecia e os depoimentos são incríveis. Mas, assim, pegando um pouco o gancho dessa última fala, eu tenho eu sou médica e psicanalista. Não sou psiquiatra, sou obstetra, mas hoje não atuo mais na obstetrícia, mas então eu vivi muito essa história, né? E, e fico muito tendendo, Ariane, eu não sei se você concorda comigo, a não querer classificar, não querer falar a palavra depressão pós-parto. Eu acho que eu ouvi muito isso no filme e, e, e eu não acho, assim, eu posso estar enganada, mas assim, eu acho que eu custo a entender que é um transtorno do ponto de vista mental. Eu acho que é, sob o ponto de vista psicanalítico, psíquico, qualquer que seja, um, um momento, né, que de uma transformação tão grande que ninguém, né, hoje se fala muito mais nisso do que antes, que causa esses conflitos tão diversos que a gente viu em 3 mulheres, não é? Então, eu tenho isso para mim. Claro, eu só posso falar aqui entre nós, assim, claro, mas eu não considero isso passível da gente colocar como transtorno. E tem uma fala, assim, eu vi o filme todo no trânsito, então eu não pude olhar muito bem para as pessoas e poder nomeá-las e tal, mas eu tenho a impressão que foi a Carla, não tenho certeza, acho que é a atriz, né? E ela parece que aprofundou no estudo, né? E ela fala de eu não vou saber reproduzir, mas eu acho que ela diz assim: tem uma resposta política, econômica, das pessoas da saúde. Aquilo me tocou demais. Foi uma das frases que, entre todas as outras que vocês também citaram, claro, essa me tocou muito, porque eu vivi muito em maternidade, dentro do, do espaço lá da enfermagem, ouvindo atrocidades assim, de que as pessoas do grupo da saúde fazem ainda com as mães, né, que estão ali naquele momento absolutamente conflituadas, né? Então, eu assim, considero, e assim, se a gente for estudar do ponto de vista antropológico e tal, e, enfim, histórico, sociológico, tem uma questão econômica. Elas mesmas disseram, eu não sou Maria, né? Uma delas falou, eu me lembro, eu não sou Maria, né?
E quem é que inventou essa história de que a mãe tem que ser Maria, não é verdade? Então, assim, tem questões por trás disso também, que eu acho que vale a pena também a gente pensar nisso, né? Eu penso que. E tirar dessa esfera dos transtornos psíquicos. É claro que existe, gente, é óbvio que existe, mas assim, né? Você vê pela essa diversidade de histórias que a gente viu hoje, né? Ouviu hoje, e que não é bem por aí. É esse comentário que eu queria falar, que sempre me persegue. Obrigada, Penha. Alguém mais quer comentar? Mauro? Oi, Cristela. Cristelle, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Oi, Ariana, obrigado pelo convite para hoje. Desculpa, não consegui abrir a câmera antes, que eu estava ao mesmo tempo com minha filha. E eu queria primeiro agradecer muito pela oportunidade de ver esse filme. Achei muito emocionante, sensível, me tocou muito de perto, porque eu sofri de depressão pós-parto, mas na verdade eu sofri de depressão já na gravidez. Então, quando eu escutei a Erika falar que ela tem uma mãe com transtorno bipolar, eu venho de uma mãe com transtorno bipolar, eu tenho transtorno bipolar, e como a Ariane falou, a chance de ter depressão pós-parto até na gravidez é muito maior. Então, eu estava até preparada para uma depressão pós-parto, só que já veio a depressão na gravidez. Eu nem reconheci no início, só que foi tão avassalador que não tinha como não reconhecer. E eu acho que, assim, no filme, elas falam, assim, dentro de mil uma coisas lindas, da dificuldade da gente falar a verdade. Então, eu passei muito por isso, me emocionou demais o filme, porque eu não conseguia falar para minha família, para os profissionais de saúde, exatamente o que estava na minha cabeça. Eu acho que no filme elas abriram no coração, elas falaram nas coisas difíceis de ser faladas. Então, eu tive muitos pensamentos intrusivos, inclusive pensamentos de morte. Eu falava, não estou bem, não estou muito bem, estou com pensamentos ruins, pensamentos assim negativos, mas nada demais. Eu não conseguia falar a verdade. Então, a gente sente isso muito no filme, e também existe essa barreira entre o que dá para falar para as outras pessoas e o que realmente a gente sente lá no fundo do nosso coração, no fundo da nossa mente. E para responder um pouquinho a Júlia, que perguntou entre doença e não doença, o que eu senti muito de mim e das mulheres que eu acompanho, porque eu tenho também um grupo de acolhimento para mais com depressão, transtorno bipolar, é que você sente a diferença através do prejuízo. Não tem doença se não tem um prejuízo alto. Então, se de repente ele te afeta no trabalho, te afeta na vida social, te afeta no seu comportamento, nos seus pensamentos, eu acho que eu consigo medir em mim se eu estou entrando numa fase da doença ou não através do prejuízo que estou sentindo. Então, queria um pouquinho compartilhar da minha experiência e agradecer pela oportunidade, que eu acho que realmente elas falaram coisas que são pouco faladas. Obrigada. Obrigada, Cristelle. Obrigada por compartilhar com a gente aí suas reflexões. Mais alguém gostaria de comentar? Eu acho que eu vou falar só a última coisa. Eu concordo muito com você, Penha, também eu concordo com a Cristelle, concordo com a Penha e concordo com a diretora do filme, com o Ricardo. Acho que são três vertentes de uma verdade que é muito múltipla. Quando você identifica que existe uma doença, depressão pós-parto, transtorno bipolar e entende que existe esse transtorno, isso faz com que isso passe a ter um nome e possa ser reconhecido. Então, quando tem um nome,
E quando se diz, quando se fala, já que está todo mundo aqui colocando coisas, eu vou colocar. Eu comecei a trabalhar com perinatal, assim, eu caí de gaiata. Eu fazia uma formação em psicanálise de criança e conheci uma pessoa super querida, que é a que fundou lá a Casa Curumim, a Nina. E a Nina estava fazendo o curso da Vera Iaconelli lá no começo, bem no começo. Ela disse: a Vera precisa de uma psiquiatra que possa falar de medicamentos que pode tomar na gravidez. E eu já era psiquiatra de criança na época, então eu sei que remédio que pode dar para uma criança pequena, né? Eu já sabia por trabalhar com criança. E aí eu fui lá para o Instituto Gerard, e aí eu já me encantei, porque eu conheci um monte de gente bacana, comecei a estudar, fiz um monte de revisão bibliográfica e comecei assim. Isso muitos anos atrás. E veja só, essa pessoa aqui fazendo muita análise na vida, né? Psicanalista, psiquiatra. E depois demorou anos e anos para eu me tocar que minha mãe teve depressão pós-parto. Eu sempre soube e nunca soube. Porque quando ela teve esse breakdown, quando nasceram as minhas irmãs gêmeas depois de mim, nasceu eu e depois gêmeas. A minha mãe teve um breakdown, largou emprego, largou tudo, foi embora, deixou meu pai, falou: tô indo embora. Meu pai ficou desesperado, teve que arrumar 2 moças para ajudar a cuidar das minhas 2 irmãzinhas, porque minha mãe não conseguiu pôr a mão nos nenéns. E o médico dela, que era Penha, obstetra, tratou ela com um fenobarbital. Ela ficou tomando Gardenal para dormir, porque eu usava na época, nos anos 70, fazer tratamento de sono. Então ela dormia. Foi assim que ela foi tratada da depressão pós-parto. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo que durou, mas eu me lembro de que ela só dormia. Mas é porque veja como que não teve nome o que ela teve. Ninguém nunca falou sobre isso, sobre esse nome. E eu mesma, a médica, tratando isso, não sei o quê, demorou anos para eu falar: nossa, minha mãe teve depressão pós-parto, foi isso que aconteceu com ela. Então veja como ter um nome é muito importante. Então o nome é importante. Por outro lado, corre o risco, se a gente colocar a culpa toda nos hormônios e no cérebro e não sei que lá, deixar de ver que não tem um pai ali, que os caras dão no pé, que a mulher preta e periférica do Brasil está sozinha cuidando das suas crianças. Quanto mais preta, mais periférica, mais situação difícil, mais depressão pós-parto ela tem, não é por causa dos hormônios, é porque ela está abandonada. Essa é a situação. Quanto mais a mulher tem uma situação privilegiada, menos depressão pós-parto. Quanto mais a situação é de insegurança alimentar, social, mais depressão. Então, quando a gente coloca um nome médico e entende tudo como cérebro, tanto faz se o pai está lá, se o pai não está lá, se tem vó, se tem doula, se tem cuidado, se não tem, né? Afinal, é o hormônio. Então, esse é o outro lado da moeda. Tem que ter um nome, mas a gente nunca pode esquecer que é um ser humano, que é uma mulher vivenciando uma coisa que a Raquel fala, uma experiência, e que isso tem um componente subjetivo, vivencial, ambiental, cultural, né? Como a Bárbara fala dos ancestrais, como a Lorena vai buscar na ancestralidade preta dela, o orixá que valida para ela os sentimentos contraditórios e dá um nome para ela para isso. Sabe? É tão interessante porque todo mundo está certo, mas nenhuma verdade é a única. Então, existe essa necessidade da gente não reduzir tudo ao biológico. É isso que a Penha está falando. Não dá para falar que tudo é depressão. Então, dá-lhe uma bela sertralina, um belo remédio e resolveu. Não, não resolve. Né? Por que todo mundo está aqui? Todo mundo que está aqui por uma razão, né, Cristelle? Você fala, a Penha fala da experiência dela, Raquel, estou falando dessa história que eu vivi aí por meio da minha mãe e que eu fui demorar tanto tempo para entender o que ela teve. Então, assim, realmente é muito mais profundo do que só dar um nome e achar que está tudo explicado, né? E nunca está tudo explicado, né? É como todo mundo está falando, é uma cicatriz que a gente vai cuidar dela a vida toda e que nos constitui também como pessoa. Eu sou essa cicatriz também que eu tenho. Ela também me constitui, né, Cristelle? Constitui você,
constitui a vida da Penha, a vida da Érica, né? Ter a mãe, a sua mãe constituiu você. Você está aqui hoje, tem a ver com essa história, né? Então, é a nossa história. E a nossa história de mulheres, que todas somos mulheres. E agora, outra última coisa que eu quero falar, estou falando muito, mas assim, essa santa no Andor, por que existe essa santa? Sabe por quê? Porque uma mulher morre todo dia no Brasil por feminicídio, porque a mulher ainda é muito violentada, sofre muita violência. Então, o feminino ainda tem um lugar muito ruim na nossa cultura. Por isso que precisa dessa santa. Porque a gente não consegue olhar para o feminino de um jeito ainda bacana. Então, vou usar uma palavra feia aqui, ou é a puta ou é a santa. Não tem outro lugar para nós, mulheres. A gente tem que ser santa, só tem esse lugar. E esse lugar é um lugar construído para tamponar justamente uma dificuldade da gente de lidar com o feminino. Nós, mulheres, e também os homens. Esse feminino, esse lugar que a gente está aqui tentando entender. Não sei se eu estou filosofando muito, mas já terminei. Sabe, achei bom você falar, né, da complexidade do assunto, né? E talvez até para que se possa falar desse mal-estar que é próprio da experiência, né, toda essa perturbação, né, para a gente poder falar, precisa ir primeiro por uma patologização. Olha, gente, mas é uma questão médica, viu? Né? Então a gente tem que respeitar, né? É um problema de saúde, né? Talvez a gente tenha precisado ir para esse campo para que depois a gente possa ir entendendo que tem algo, e evidente que tem as situações que precisam ser entendidas mais no campo do adoecimento mesmo, né, e os cuidados relacionados a isso, mas que a gente possa ver de um modo mais amplo, né? As mulheres padecem disso, porque eu acho que eu fiquei pensando, Penha, o que você trouxe, eu disse, mas agora, né, então a gente vai patologizar o tempo inteiro tudo que é vivido nesse momento. É uma depressão? Será que a gente vai transformar em transtorno alguma coisa que é tão própria da experiência? Será que a gente precisa transformar em transtorno? Eu acho que é uma preocupação justa essa, mas agora ouvindo vocês, eu fiquei pensando, talvez isso tenha entrado para que comece a poder ser respeitado, né? Um pouco, se a gente for pensar lá no tempo das histéricas do Freud, né? Que o Charcot deu legitimidade àquela sintomatologia histérica como sendo algo da ordem da patologia, né? E que antes ia para o campo da moral, do campo do demônio, né? Toda aquela sintomatologia que era vivido naquele tempo. Acho que talvez algo assim, né? No sentido de que precisa assim, então criar-se um campo, existe isso, é muito frequente, muito próprio. Eu acho que no sentido da gente caminhar a poder olhar com mais generosidade para esses estados emocionais que vão ser vividos por praticamente todas as mulheres que se tornam mães, né? Pensei um pouco por aí. Acho que a gente já está com o tempo aí avançado, né? A conversa está muito boa, mas se alguém mais quiser fazer algum último comentário, a gente vai finalizando, né, Ariane? Acho que o Rick já escreveu aqui que precisa sair. Sim, acho que é o nosso tempo mesmo previsto, né? E é isso. Alguém quer mais fazer algum comentário? Finalizar? Então, a gente agradece a presença de vocês e a disposição para conversar, para a gente pensar sobre esse tema, inclusive compartilhar tanto, né, das vivências de cada um, das experiências. Eu acho que essa é uma boa possibilidade da gente aprofundar esse tema e difundir, inclusive, né? Obrigada a todo mundo. Obrigada. Obrigada.
Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. A Foi ótimo, gravação vai viu? ficar disponível no canal do YouTube do Lipsic, tá? A gente divulga nas nossas redes sociais. Boa noite, meninas. Beleza. Obrigada. Tchau, Excelente. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Penha. Vou parar aqui.